E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do Mundo do Investidor. Agora a coisa está ficando mais séria, né? A gente está começando a ter algumas aplicações que podem ser até na sua vida prática. A gente está aprendendo conteúdo com muita qualidade e a gente viu que dentro do mundo dos investimentos existem basicamente dois ramos, que é o ramo da renda fixa e o ramo da renda variável. Então a gente vai começar a estudar um desses lados. A gente vai começar a estudar pelo lado mais fácil, que é mais fácil de compreender também, que é o ramo da renda fixa. E então a gente vai pegar aqui e ver a cara da renda fixa, ver como ela funciona. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês nessa aula é a cara da renda fixa. A gente aprendeu ali mais ou menos os tipos de investimento, a gente viu que tinha duas áreas e a gente vai começar a desmembrar uma dessas áreas. Então, a parte mais fácil que a gente está aprendendo, primeiro é a renda fixa. Como eu disse, ela funciona muito similar ao empréstimo. Então, para a gente relembrar aqui, vamos às regras. Primeiro, a gente tem a parte da renda fixa que a gente empresta o nosso dinheiro para o governo, para ele ser financiado, fazer as coisas do que ele deve fazer e tal, que é uma maneira que o governo tem de arrecadar dinheiro, além também de estar cobrando impostos da gente, né? Porque o governo poderia estar aumentando a carga tributária para tentar arrecadar mais dinheiro e fazer as suas coisas que eles têm que fazer, investir em educação, fazer infraestrutura, enfim, naquele convívio social que é a função dele. É uma discussão mais pra frente, mas nem sempre arrecadar mais impostos significa que a arrecadação do governo vai funcionar. Então, uma das formas que o governo tem de se financiar é fazer essas dívidas, e ele faz por meio do Tesouro Direto, em que as pessoas vão lá e emprestam dinheiro para o governo. Então, toda vez que a gente pensa que o governo está recebendo esse dinheiro emprestado, ele vai fazer os seus títulos de crédito. E aí esses títulos de crédito, eles são divididos de acordo com a rentabilidade. E a gente vai aprender justamente como é que é essa rentabilidade hoje, tá certo? Então você para e pensa. No governo a gente tem basicamente a LTN, a LFT e a gente também tem a NTNB. Lembre o seguinte, LTN, né? O T está no meio, o T vem antes. Então significa que é pré-fixado. Agora se a gente pensar aqui no T depois, né? Significa que é pós-fixado, porque o T veio depois. E também a gente tem o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA também é pós-fixado, tá certo? Que são as NTNBs e as NTNBs principais. Quando a gente tiver a aula de renda fixa, a gente vai falar exatamente sobre cada um desses títulos. O importante de você saber agora é que esses títulos existem, ok? Por outro lado, também a gente tem as emissões bancárias. E quando a gente fala de emissões bancárias, agora a gente destrinchando mais um pouco, a gente percebe que a gente tem os CDBs, os RDBs, a gente tem as LCIs, as LCAs e também a gente tem as letras de crédito. Então aqui basicamente a gente empresta o nosso dinheiro para o banco faz as suas operações, recebe o seu lucro e paga uma parte para o investidor. E cada um desses títulos representa uma forma dele estar emprestando dinheiro para as pessoas, tá certo? E também a gente tem na renda fixa o famoso crédito privado, que nada mais é do que a gente está emprestando agora o nosso dinheiro para as empresas. As empresas vão, fazem suas operações e dão ali o nosso lucro e pagam a gente novamente. E a gente também tem outras instituições, por exemplo, as securitizadoras e algumas outras formas de a gente estar recebendo esse dinheiro de outras instituições financeiras. Então, portanto, a gente tem as debêntures, a gente tem os famosos FDICs, que são os fundos de direitos creditórios, e a gente tem os CRIs e os CRAs. Passando aqui, então, a gente vai para a próxima parte dessa aula, que é saber justamente a diferença entre o pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado é uma rentabilidade pré-determinada que a gente já sabe exatamente como que é. Mas isso não é o conceito de renda fixa? Sim, eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar, mas não está atrelado ao indexador. Ele já está me falando, eu vou te pagar 10% ao ano, eu vou te pagar 8% ao ano, vou te pagar 15% ao ano. Isso é uma rentabilidade pré-fixada. Lembrando que todos esses títulos aqui, quando a gente volta e vê para tudo isso daqui, a gente sabe que todos eles também podem ser pré-fixados ou pós-fixados.
mas o que muda a regra aqui é só no Tesouro, que o nome dos títulos mudam de acordo com aquele ser pré-fixado ou pós-fixado. E foi por esse motivo que eu adiantei aqui para você saber exatamente a diferença entre uma LTN e uma LFT e também uma NTNB, tá certo? Então se o cara chega assim e fala, eu te pago 10% ao ano, você já sabe ali o quanto que você vai ganhar e é o investimento pré-fixado. Agora, veja que por esse lado, pode ser que o investimento pré-fixado seja um investimento mais arriscado. Por quê? Porque justamente você não sabe o quanto que vai ser a inflação naquele período. Você simplesmente está falando assim, cara, eu vou ganhar 10% ao ano, se a inflação estiver se a inflação estiver 4% ao ano, estou ganhando 6% real e é isso, estou feliz. Agora, simplesmente se a inflação aumentar para 8%, os seus 10%, na verdade, você vai estar ganhando 2% de juros reais. Se a inflação diminuir para 1% ao ano, você está ganhando seus 9% ali feliz. Porque se a gente pensar pelo outro lado, que é o pós-fixado, a rentabilidade é atrelada a um indexador. Então, por exemplo, pode ser a taxa Selic, pode ser o CDI, pode ser o IPCA. E como assim? Veja que essas taxas variam ao longo do tempo. Ele está falando o quanto que ele vai te pagar. Eu vou te pagar o CDI. Mas se o CDI hoje é 2% ao ano, você vai estar recebendo hoje 2% ao ano. Se essa taxa aumentar para 4% ao ano, depois, ao longo da vida do título, você vai estar recebendo 4% ao ano. E uma desses títulos pós-fixados pode ser atrelado exatamente ao IPCA. E o IPCA é o indexador da inflação, que é justamente o quanto que a inflação está valendo. E se ele fala assim, eu te pago o IPCA mais 4% ao ano, significa que independente do que aconteça, você está ganhando a inflação mais 4% ao ano. Então você está protegido ali e ganhando sempre 4% ao ano. Por isso que a gente diz que o pós-fixado é uma forma de investimento um pouco mais seguro. Ah, mas e se o meu investimento estiver atrelado ao CDI ou simplesmente ao Selic? Ok, beleza. Uma das formas que o governo tem de combater a inflação, em geral, é aumentando a taxa de juros. Não que sempre ele vai fazer isso, mas em geral é. E essas taxas, elas são justamente atreladas à taxa de juros, né? A Selic é a taxa básica de juros da economia e o CDI ele vai junto ali com a taxa básica de juros. Ele sempre visa seguir mais ou menos essa taxa. Então se a inflação aumentou, ele vai aumentar ali aquela taxa. Então você praticamente está protegido contra a inflação comprando esse tipo de título pós-fixado. Então essa é a principal diferença entre pré e pós-fixado. O outro grande conceito que a gente precisa entender antes de entrar diretamente nos títulos da renda fixa é a marcação na curva e a marcação a mercado. A marcação da curva nada mais é do que o quanto que aquele título valeria ao longo da vida dele. Então se eu fiz um empréstimo para você, né, eu fiz um título de empréstimo, eu ganhei aquele crédito ali, e eu sei que eu vou ganhar sempre 3% ao ano. Se eu investir R$100 hoje, no ano que vem, eu sei que eu vou ter R$103. No segundo ano, eu sei que eu vou ter mais um pouquinho. Eu sei que eu vou ter mais um pouquinho. E assim vai indo. Agora, a marcação a mercado não é desse jeito. Pense o seguinte, eu fiz aqui o meu empréstimo para o banco. Eu falei assim, cara, banco, toma aqui o meu dinheiro, você vai me pagar 3% ao ano e você vai me devolver esse dinheiro com juros daqui a 3 anos. Mas chega daqui a 2 anos e eu preciso desse dinheiro. Eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, pô, me devolve meu dinheiro aí, eu sei que eu te emprestei o dinheiro, mas me devolve. Eu não posso fazer isso, porque simplesmente eu fiz um acordo que ele me devolveria o dinheiro em 3 anos. E se eu estou precisando desse dinheiro em 2 anos, eu ganhei um título falando o seguinte, esse título de crédito vale. Eu posso receber 3% ao ano do dinheiro que eu emprestei para o banco e vale X reais ao final do período. Chega em outra pessoa e fala, cara, você quer comprar esse título de mim? Porque aí em vez do banco estiver devendo para mim, vai estar devendo para a próxima pessoa. Mas quanto que eu vou cobrar nesse título? E é justamente isso a marcação a mercado. É quanto que aquele meu título está valendo no momento. Eu sei que no final eu vou receber ali uma quantia X, mas no momento, quanto que ele está valendo agora? E aí eu consigo, em algum momento, ter ágio nesse ativo financeiro ou deságio. Toda vez que o ativo ele vale
mais do que ele está valendo na curva, eu tenho um ágio naquele título. E toda vez que ele está valendo menos do que ele valeria na curva, eu tenho um deságio. Então, pegando aqui o exemplo que eu fiz, se eu sei que ao final do primeiro ano eu ganharia R$103, se eu quiser sair no período do primeiro ano e o meu título tiver alguém querendo me comprar ele a R$105, por exemplo, para ganhar um valor maior do que 105 no final dos 3 anos, eu tenho um ágio no meu título. Porque eu deveria receber R$3 do banco, mas eu vendi para alguém com R$5. Então eu ganhei R$2 de lucro aí. Eu tive um ágio no meu título. Mas se simplesmente eu vender para outra pessoa a R$101, sendo que se eu continuasse no título até o final, naquele primeiro ano eu receberia R$3 dele, eu vendi o meu ativo com deságio. Então, essa daqui foi a aula de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima aula. Muito obrigado!